Olá a todos, mais uma vez sejam bem-vindos a uma palestra do nosso seminário SPA. É com todo o gosto que, em meu nome e de toda a restante equipa, mais uma vez vos damos as boas-vindas, a vocês que estão a assistir e também ao nosso convidado de hoje. A temática que vamos apresentar na palestra de hoje é algo muito atual e preocupante, não só no Brasil como em diversos outros pontos. Portanto, chama a atenção para que estejam atentos, para que possamos aprender com quem de conhecimento nos pode informar sobre uma nova pandemia que estamos a assistir nos dias de hoje. Temos então, portanto, connosco o Dr. Bruno Emerli. O Dr. Bruno é médico, pós-graduado e membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, e no dia de hoje vai partilhar connosco um tema, como eu disse, bastante interessante, cujo o título é Pandemia de Zumbis, o uso de Zolpidem. Bom dia, ou boa tarde, neste caso, para Portugal, Dr. Bruno. Muito obrigado por estar connosco e por ter aceito o convite do SPA. É uma honra e, quando quiser, a aula é sua. Primeiramente, muito obrigado a todos. Agradeço primeiramente o Dr. Fabiano de Abreu, grande nome da neurociência no mundo, que faz um trabalho incansável na luta, né, por expandir o conhecimento para todos os lugares do mundo. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário de quem vai assistir, né? Então, nós temos essa questão de estarmos conectados via internet, e isso é muito positivo, pois podemos participar de diversas partes do mundo, né, em situações diferentes, em eventos diferentes. Deixa eu colocar aqui a minha aula. Vou compartilhar aqui a minha tela. Eu acho que deu certo. Foi. Pronto. Já fui apresentado, né? Sou o Dr. Bruno Emerli e eu sou médico e atualmente moro no Brasil e vou falar um pouquinho aqui hoje desse tema nesta aula, pandemia de zumbis. Como o abuso de Zolpidem está mudando as leis no Brasil? Falando prioritariamente do Brasil, porque é algo muito recente, haja vista que foi publicado no primeiro semestre de 2024, agora há pouco tempo, no Brasil, a nova regulamentação para esse medicamento que vem sendo amplamente utilizado. Vamos lá, o meu mini currículo, né? Tá aí, meus conflitos de interesse, minha declaração de conflitos de interesse, e uma imagem que eu fiz com a ajuda da inteligência artificial para poder mostrar para vocês algo um pouquinho mais legal aqui, ilustrativo, para chamar a sua atenção para a gente falar sobre esse medicamento agora, né? Então, eu tenho aí um frasco de medicamento, como o abuso de Zolpidem está madando, saiu meio errado, mas eu fiz com a inteligência artificial as leis no Brasil. Inicialmente, tinha 2 vídeos que eu retirei do YouTube, um da TV Record e um da Band, mas eu não vou passá-los aqui agora para a gente não perder muito tempo na nossa aula, que será uma aula curta e breve, mas eu queria que vocês soubessem que isso está na mídia, as notícias estão aí. Então, nessa imagem nós vemos aqui, de 12 de outubro de 2022, nós temos aí uma matéria que saiu no G1, Zolpidem, os preocupantes efeitos colaterais do remédio. No R7, portal R7, 28 de novembro de 2022. Venda de Zolpidem, remédio da moda para dormir, cresce. 8 de março de 2024, Zolpidem vira, entre aspas, epidemia no Brasil e assusta médicos. 29 de novembro de 2022, venda de Zolpidem cresce 676% em 10 anos no Brasil. Isso é muita coisa. E além de trazer notícias que estão na mídia, eu trouxe também um artigo que foi publicado no Asia Pacific Psychiatry, que é um artigo de 1º de maio de 2019. E é muito interessante porque nós estamos
no momento desse SPA, nós estamos em 2024. E já tem 5 anos essa notícia que já indicava alguns abusos. Então, olha só, neste caso, o paciente chegou a ingerir 2.400 miligramas por dia do medicamento. Ou seja, chegou a tomar 240 vezes um comprimido de 10 miligramas, ou 240 comprimidos de uma só vez. Na verdade, uma só vez seria impossível, mas em algumas tomadas era possível atingir essa dose. Então, assim como eu trouxe notícias para mostrar que isso está na mídia, eu também trouxe aqui a informação de que esta medicação também já tem evidências de publicações científicas mostrando o abuso. Vamos falar um pouquinho sobre o histórico do Zolpidem. Então, aqui nesse slide eu coloquei aí, né, que foi desenvolvido na década de 1980, como ali uma esperança, como um substituto para os benzodiazepínicos, uma outra classe de medicamentos, né, que era indicada ali para os indivíduos que se queixavam de dificuldades para dormir, tá? Um fármaco que ele é um sedativo hipnótico e começou a ser vendido nos Estados Unidos mais ou menos em 1993, e eu digo mais ou menos pensando que algumas pessoas importavam da Europa, porque cerca de 5 anos antes começou a ser comercializado na Europa. Mas as vendas oficiais mesmo nos Estados Unidos, elas iniciaram em 1993. Aqui eu tirei um print do site do PubMed, onde eu fiz a pesquisa Zolpidem e filtrei com base nas publicações entre 1986 e 1990, para ver qual que era ali, né, uma publicação mais antiga que já falava do medicamento, né. Então, nós temos 6 resultados nesse período, né, antes de 1990. E aí alguns interessantes aqui, mais antigos, que eu fiz questão de deixar para mostrar, né? Nós temos aí, por exemplo, um comparativo sendo feito ali entre Zolpidem, Midazolam e placebo em 1990, né? Outras comparações também que foram feitas de outros casos, mas eu chamo a atenção para essa comparação aqui entre 7,5 miligramas do Midazolam e 10 miligramas do Zolpidem, tá? Depois 15 miligramas de Midazolam com 20 miligramas de Zolpidem, o que mostra que existe um potencial no Zolpidem que era um sedativo hipnótico de uma potência razoável, haja vista que nós conhecemos na prática o Midazolam um pouco mais de tempo. E quando que chega no Brasil, né? A maior parte do público aqui, creio que seja do Brasil mesmo, que é o que vinha sendo até então, né? Então nós vamos falar sobre o Brasil, que é o que eu gostaria de chamar a atenção. Chegou no Brasil no final da década de 90, entre aspas eu coloquei aí, ó, como tarja preta. Por quê? Os tarja pretas, os medicamentos que eles vêm realmente uma tarja preta na caixinha, escrito do risco de potencial abuso e dependência, eles precisam de uma prescrição com uma receita, com um papelzinho que nós chamamos de, na verdade, de notificação de receita. A gente chama popularmente de receita, mas isso aqui é uma notificação de receita. Por quê? Foi prescrito para o paciente alguma medicação que ela tem um controle ali especial. E aí, esse papel tem que ser entregue na farmácia para o paciente conseguir comprar a medicação. Então, todo tarja preta tem que ser comprado, né, com essa notificação de receita especial. Nesse caso, a receita azul, né, receituário do tipo B, mais especificamente tipo B1, que a gente prescreve algum sedativo hipnótico, né, os benzodiazepínicos, na verdade, o Zolpidem até então era dessa forma, e aí a partir de 2001, ocorreu uma flexibilização, onde doses menores, ou seja, de até 10 miligramas do medicamento, elas poderiam ser vendidas apenas com o receituário
entre aspas, comum, né, que é chamado de C1 na regulamentação do Brasil. E por que isso é tão importante? Porque se chegou em 1990 como um tarja preta, né, depois isso foi flexibilizado, o tarja preta ele é menos fácil de se conseguir de uma maneira a burlar o sistema, ou seja, sem ter uma prescrição médica, às vezes conseguir comprar aquela medicação, né? E aí, em 2001, quando ocorreu essa flexibilização, isso é muito importante porque você facilita o acesso. Vou te dar um exemplo. Um médico que não tenha um talonário deste, que ele tem que ir na vigilância, se cadastrar, ele tem um número, o número é dele, pessoal, ele tem um número de receitas ali disponível. O médico que não tem isso, ele não consegue prescrever um medicamento que precisa da notificação de receita B, né? Assim como existe notificação de receita A, né? No caso, a receita, a notificação de receita é amarela, no Brasil popularmente conhecido como receita amarela, mas é a notificação da receita, ele também não consegue prescrever a medicação. Mas qualquer médico que tenha o seu CRM ativo, seu número ativo, ele pegar qualquer papel, se for um papel em branco, ele consegue fazer uma receituário de emergência ali, num papel em branco qualquer, colocar os dados que são necessários e entregar aí para o paciente comprar a medicação, tá? Então, essa flexibilização facilita o acesso ao medicamento. Aí um exemplo de diferença de tarja, eu coloquei aqui, né? Uma tarja preta e o outro com a tarjinha vermelha. Porque no caso do Zolpidem, a flexibilização foi para doses de até 10 miligramas. Então, no caso, o referência que chegou no Brasil foi o Stilnox, e o Stilnox até 10 miligramas, liberado para retenção de receita comum, sem precisar do receituário especial ou da notificação de receita. O Stilnox ICR de 12,5 miligramas, como passa da dose de 10 miligramas, é necessário ainda esse tipo de receituário. Aí um print que eu tirei do documento do próprio Ministério da Saúde, mostrando diferenças de receituários, né? As notificações que são diferentes ali, né? Então tem a receita de controle especial, que pode ser branca em 2 vias, né? Mas alguns medicamentos, eles têm algumas questões específicas que precisam ser obedecidas, tá? Então, o que é o Zolpidem? Vou falar aqui um pouquinho sobre o que é o Zolpidem, baseado aí, a referência está embaixo, né, nos fundamentos de psicofarmacologia do Stephen Stahl. Nós temos, né, dentro da nomenclatura baseada em neurociência, que é o que vem sendo uma grande briga para melhorar as nomenclaturas que nós temos aí dos medicamentos, seria um modulador alostérico positivo de GABA, ou seja, um MAP-GABA, MAP-GABA, tá? Mas a nomenclatura mais utilizada mundialmente ainda não é a nomenclatura baseada em neurociências, né? A NBN, se você tiver curiosidade, te convido a pesquisar isso depois na internet. Tem aplicativo do NBN que mostra, né, essa luta aí para trocar essa nomenclatura. Mas a nomenclatura convencional nós consideramos aí como um hipnótico não benzodiazepínico. Haja vistas que os benzodiazepínicos são um outro grupo de medicamentos, né? Um outro grupo de medicamentos. Cito aqui clonazepam, alprazolam, lorazepam, entre outros, tá? Bromazepam, entre outros. E aí, ele é um agonista seletivo da isoforma alfa-1, né, dos receptores de GABA, né? GABA-A, né? Ou benzodiazepínicos. Então, assim, a nomenclatura baseada em neurociências, eu sempre tenho colocado nas minhas aulas para mostrar para as pessoas que ainda não conhecem que isso é uma luta muito positiva para que facilite o acesso ao entendimento, pois eu acredito que todas as pessoas têm direito de ter o conhecimento. Então, entendemos um pouquinho aqui que ele é um agonista seletivo e como que ele vai agir, então, no corpo, tá? Ele vai se ligar seletivamente a um subtipo do receptor benzodiazepínico, que é esse receptor, né? A isoforma alfa-1 desse receptor que nós acabamos de citar. Pode aumentar, então, as ações inibitórias de GABA, que proporcionam os efeitos hipnóticos sedativos mais seletivamente do que outras ações de GABA. Então, ele é um pouco mais seletivo.
Pensando aqui que o GABA ele é um neurotransmissor predominantemente inibitório, né? Eu falo predominantemente porque na ciência nós temos que ter muito cuidado com as nossas falas, mas, assim, sendo inibitório, e como ele é um agonista seletivo, ele aumenta ali, né? Aumenta a ação, tende a aumentar a ação daquele receptor. Então, tende a aumentar essa inibição. Só que é um pouco mais seletivo para o efeito hipnótico sedativo. Então, por isso que tende a dar essa sensação de desligar, como se desligasse uma chave, um disjuntor, né? Ele estimula ali a condutância, do cloreto, através dos canais que são regulados pelo GABA, e essas ações inibitórias no centro do sono podem proporcionar esses efeitos hipnóticos sedativos. Uma observação que eu coloquei é que a formulação CR permite uma quantidade suficiente da substância se mantenha nos receptores para melhorar o tempo total de sono, né, impedir alguns despertares frequentes ali no final ali, do sono, como se fosse uma insônia tardia, né, que podem estar associados às formulações de liberação mais imediata. Por que isso também é importante ser falado? Porque muito do abuso da medicação também se dá pelo fato da medicação ter uma meia-vida um pouco mais curta. Então, isso é importante ser falado. Vamos falar então das indicações e das contraindicações dessa droga que nós estamos falando aqui, nas indicações. O tratamento de curto prazo de insônia, tá? Em curto prazo, tratamento de curto prazo da insônia. Uma boa indicação de curto prazo. Isso tem que ser falado. Porque é uma medicação que tem essa grande vantagem pensando nessa ação de curto prazo. Mas bem indicada para o curto prazo, gente. Porque muitas pessoas, às vezes, começam com uma medicação para algumas semanas e, ao longo do tempo, passam a utilizar essa medicação por longos períodos, causando, assim, muitos prejuízos. Né? Muitos prejuízos. Num caso de uma boa indicação, nós precisamos pensar, né, que essa medicação ela vai ter também uma meia-vida curta. Então, se o problema do paciente não for uma insônia inicial, não deve ser a primeira escolha. Por quê? A ação é rápida, né? O tempo até a excreção do medicamento é um tempo relativamente pequeno em algumas horas, e isso não vai fazer muito sentido se a insônia não for uma insônia inicial. Precauções e contraindicações, uso prolongado, isso é explícito, né? E os estudos originais com os opidentes de liberação imediata, ou seja, aquele que não é o CR, que é mais vendido, inclusive, que é 5 e 10 miligramas até então, os estudos originais não avaliaram o uso em longo prazo. Então, isso não podia ser indicado a longo prazo. Não podia, né? Não podia mesmo. Existem algumas situações, por exemplo, uma vigília aumentada durante a última parte da noite, o aumento da ansiedade diurna, como um rebote que às vezes acontece em alguns pacientes. Né? Eles não são tão comuns no liberação imediata, de liberação prolongada, mas são mais comuns de acontecerem no de liberação imediata. E eu falei que é uma medicação que foi feita para ser usada por um curto período, mas não raro, no meu consultório já aconteceu várias vezes. No consultório de colegas, nós pegamos pacientes utilizando a medicação há 5 anos, há 6 anos, até mais tempo, né? Então, com isso, nós não estamos utilizando da maneira correta e nós corremos alguns riscos. Algumas características e sinais de abuso, por exemplo, que eu coloquei nesse slide, né? Uso em doses elevadas ou prolongadas. O paciente está usando há muito tempo, isso é característica de abuso. Uso recreativo. Alguns pacientes tendem a utilizar a medicação e depois ingerir bebida alcoólica, ficar acordado, para poder fazer com que as alterações na senso-percepção do indivíduo sejam utilizadas por ele como uma recreação, uma drogadição. A medicação, ela tem indicação de ser utilizada imediatamente ao deitar e não tentar ficar acordado depois. Por quê? Vai ter ação hipnótica sedativa. E se o paciente briga com aquilo, com aquele efeito inicial do sono e se mantém acordado, essas alterações que foram
feitas ali no corpo da pessoa, essa inibição de GABA, isso pode gerar algumas outras coisas. Às vezes o paciente pode sair sonâmbulo dirigindo um carro e não se lembrar, pode ter essa amnésia, né? Pode ter comportamentos automáticos, fazer coisas sem se lembrar, né? Incluindo o sonambulismo ou outras coisas mesmo. Os efeitos na saúde física e mental. O medicamento causa dependência e tolerância. Pode causar também alucinação, confusão. O risco de overdose existe, é importante, porque, como eu falei, uma droga de meia-vida curta. Então, às vezes, o paciente começa a tomar, e aí, no primeiro dia, toma beleza. Primeira semana, passou um tempinho, ele começa a acordar 2 horas depois e toma outro. Aí, daqui a pouco, ele está acordando de hora em hora e tomando mais um. Por quê? Começou a ter uma tolerância, o corpo começou a ter uma tolerância e foi causando essa dependência. Impactos sociais, né? Muitos problemas familiares e profissionais envolvidos com a questão do abuso da medicação, risco de acidente, comportamento de risco, também tem que ser levado em consideração. E aí, como eu falei no início do Brasil, como que o abuso de Zolpidem está mudando as leis no Brasil. Mudanças recentes na legislação visando aí uma restrição de vendas, visando um controle de prescrição um pouco mais rígido e medidas de fiscalização serão implementadas para que uma tentativa, né, da diminuição desse abuso, ela realmente surta efeitos, né? Nós esperamos isso, tá? A matéria que foi publicada no dia 15 de maio deste ano, de 2024, né, falando depois ali da decisão da reunião que foi feita na Anvisa, nesse mesmo dia, que precisaria dessa alteração do tipo de receita para prescrição e venda, tá? Isso foi feito recentemente. Porém, eu trago para vocês algo do documento, inclusive, que foi trabalhado neste dia, algo que foi trabalhado neste dia. Neste documento, eu só vou tentar trocar aqui só um minutinho, porque está cortando para vocês. Deixa eu ver se agora vai melhorar. Só um minutinho, gente. Vocês me desculpam. Um minutinho mesmo e vai dar certo. Aqui. Deixa eu deixar esse negócio em cima, mas pelo menos vai dar para vocês verem melhor. Aqui, pronto. Porque do jeito que estava cortando um pedaço do slide. Prefiro que fique assim, mas que vocês consigam visualizar melhor. Então, aqui, né, a matéria que eu mostrei primeiro no site do governo do Brasil e agora trechos do documento que foi utilizado como exposição ali para que essa votação fosse, inclusive, aprovada. Vamos lá. Olha, dentro desse documento, algumas coisas que são muito importantes, né? Citaram aqui primeiro o abuso de medicação, então, alguns pacientes utilizando muitos medicamentos e tudo. Isso aqui é muito importante, tá? Esse trecho que eu vou ler para vocês, ó. E outros instrumentos, guarda balanços aqui para o seu mecanismo de ação dependência química. Ó, a dependência química é uma doença descrita como conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se manifestam após o uso recorrente de certa substância. Ao lado da dependência química, o consumo de substâncias pode ser maior ou menor grau, está relacionado à ocorrência de acidentes, etc. Então, olha, estamos falando de uma dependência química. Né? Muitas vezes nós associamos dependência química somente ao uso de álcool ou de drogas ilícitas, mas nós podemos ter dependência química com o uso de medicamentos, tá? Mais uma parte desse mesmo texto, que foi o texto que foi responsável ali por conseguir esse controle, mostrou que, ó, destaca-se que no ano de 2001, no mês de março daquele ano, a Comissão de Narcóticos da ONU, organismo colegiado com sede em Viena, Áustria, para a salvaguarda dos instrumentos internacionais mencionados, aprovou a inclusão da substância Zolpidem na lista 4 da Convenção de 1961. Isso lá em 2001, hein, gente? Tal decisão é vinculativa, o que enseja que todos os países signatários incluam substâncias na lista de controle, ressalta-se, de controle igual ou superior a que já estava. Ao exame da documentação de motivação do ato, que na prática alterou o tratado vigente para incluir a substância em questão, que em tradução livre, aí vou abrir aspas aqui para vocês entenderem que foi uma tradução livre esse trecho.
O zolpidem produz efeitos sedativos e hipnóticos e que, embora seja usado para o tratamento de insônia em mais de 80 países, há relatos de abuso, dependência, sintomas de abstinência, cabendo à Organização Mundial de Saúde, enquanto organismo auxiliar da CND, nas avaliações considerar que o seu potencial de abuso é semelhante ao de muitos benzodiazepínicos e que, portanto, deveriam ser enquadrados em mesma lista, nesse caso, a lista 4. Espera aí, eu acabei de falar lá no início que foi em 2001 que afrouxaram no Brasil, né, a prescrição. Até então era tarja preta, depois passou a não ser. Facilitaram, e agora que estão querendo dificultar de novo. Então, gente, em 2001, quando tem essa reunião da Comissão de Narcóticos, era a indicação de que fosse colocado na mesma lista dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos eram tarja preta. E aí eles foram e afrouxaram, né, os critérios ali para o zolpidem. Então, isso é realmente algo muito complexo, né? Já vista que essa reunião ocorreu em 2001. Então, assim, ó, desde o ano 2009 já constava na lista de substâncias psicotrópicas e tudo, aí o texto defende isso, né? E aí, né, no final de 2001, a 10ª atualização colocou isso daí, afrouxou, gente, tá aqui, ó, tá tudo isso disponível para vocês. É só vocês procurarem na Anvisa, no site do governo, e aí eu te pergunto, não consideraram, né, ali a sugestão que foi feita, tanto da ONU, né, e nem a sugestão que a ONU faz à OMS, falando que a OMS deveria gerar talvez uma certa pressão nos países para que eles avaliassem isso. E aí, dentro do próprio documento, tá? Tirei aqui uns pedaços, a minha vida é aproximadamente 2h30, com tempo máximo de 4 semanas de utilização. Gente, o risco é muito grande. Então, o paciente às vezes começa a usar, acorda e tem que tomar de novo, acorda e tem que tomar de novo. Então, vai causando os riscos, tá? Esse quadrinho eu tirei do site do Conselho Regional de Farmácia do Paraná, que mostrou como que já era realmente, né, acima de 10 miligramas, seja de zolpidem, de zaleplona, ou de zopiclona e exopiclona, essa dose mais alta já era notificação de receita azul. Mas essas doses menores não precisavam mais desde 2001, quando afrouxaram isso. Agora não, todas vão precisar. Lembrando que a zaleplona não está disponível no Brasil, foi feita uma tentativa de introdução no mercado. Se eu não me engano, em 2013, posso estar errado, mas não foi para frente. Zolpidem não, Zolpidem com o aumento de vendas assim absurdo. A zopiclona e a exopiclona estão disponíveis, né? Mas aí precisa aí desse receituário azul. Qual que é o papel dos profissionais de saúde? Responsabilidade na prescrição para aqueles que são prescritores, né? Para os médicos. Educação dos pacientes sobre o risco. Isso cabe a todos os profissionais de saúde, qualquer um, desde um estudante de qualquer área da saúde, de um estudante da área da educação, a educação dos pacientes e das pessoas sobre os riscos. Identificar também e manejar ali o abuso, se estiver acontecendo. Tá? Um caso clínico rápido para a gente encerrar, um paciente meu aqui do meu consultório, nome fictício, tá? Para preservar ali a identidade do paciente, 45 anos, sexo masculino, sem doenças crônicas clínicas conhecidas, com história de insônia crônica 5 anos, já utilizava diversas medicações, já utilizara, né? Tinha utilizado antes para insônia, incluindo benzodiazepínicos, antidepressivos, várias tentativas, tá? Ele iniciou o zolpidem há 1 ano com prescrição médica, não foi feita por mim, de 10 miligramas à noite. Após alguns meses, começou a aumentar a dose por conta própria, devido à diminuição da eficácia percebida. E esse paciente em questão, ele tem uma farmácia perto da casa dele, que vendia esse medicamento para ele sem prescrição médica. E ele conseguiu ir comprando mais e mais. Chegou para mim no consultório utilizando 10 comprimidos do zolpidem, de 10 miligramas cada por dia, totalizando aí 100 miligramas diário. Já peguei até mais que isso no consultório, mas esse foi um caso de um paciente que estava já há algum tempo nessa dose alta todo dia, inclusive sem progredir a dose, já algumas semanas, mas já não estava conseguindo dormir com 100 miligramas, eram 10 comprimidos por dia. Estava tendo episódio de amnésia anterógrada, não estava lembrando dos eventos ocorridos no efeito
sob efeito da sedação. Tinha acontecido dele pegar um carro de madrugada e dirigindo numa rodovia, inclusive, até uma outra cidade. Ele dirigiu até o carro acabar a gasolina no meio da pista, né? Comportamentos automáticos que incluíram aí, às vezes, dirigir, cozinhar, né, sem a consciência plena. A irritabilidade, ansiedade, sintomas depressivos quando tentava reduzir a dose. E ele chegou a ter esse insight que queria diminuir, não conseguia. E aí estava com a dificuldade crescente em manter o sono, mesmo com a dose elevada que ele estava usando do Zolpidem. E estava aí também com pesadelos vívidos, com os despertares noturnos que foram aí vindo com essa piora do sono. Eu indiquei internação para esse paciente, ele inclusive ficou internado, tá? Ele ficou internado por 2 semanas. Foi indicada terapia cognitivo-comportamental, especificamente essa linha que eu indiquei, que tive bom resultado. A suspensão do Zolpidem foi feita de maneira tratada como abuso de substância, assim como o paciente tivesse chegado para mim utilizando cocaína, né, na dose muito alta, eu tomei a decisão de fazer aquela prescrição ali. Não coloquei aqui qual que foi a prescrição que eu utilizei, mas eu utilizei quetiapina, dentre outras medicações ali, pela minha avaliação do caso, e foi indicado junto com a internação. Na internação teve um manejo ali e tudo mais, e aí ele voltou para o consultório 15 dias depois, um dia depois de ter recebido alta hospitalar. E aí, é um caso clínico de sucesso. Hoje o paciente já está há mais de 1 ano sem Zolpidem e tem dormido muito bem, melhorou muito a qualidade de vida e vem ao consultório com certa frequência, de maneira regular. Highlights dessa aula: então o Zolpidem ele pode ser um bom remédio quando bem indicado. Não vou botar aqui minha mão no fogo, mas ele pode ser sim um bom remédio quando bem indicado, lembrando que meia-vida é curta e o tempo máximo de utilização de 4 semanas. Mas o risco de abuso é muito grande. Então precisa ter um cuidado muito grande na prescrição ou na tomada da medicação. E aí, coloquei, não deve ser tomado mais de 4 semanas, e as leis de controle sobre medicação podem auxiliar na redução de abusos, uma vez que a fiscalização pode ser algo importante, e o modo como o medicamento é prescrito também tem uma grande importância para poder diminuir um pouco esse acesso tão fácil aos pacientes. Então, dúvidas, aqui estão as minhas referências. Se alguém tiver alguma dúvida, deixe os meus contatos aí na tela. Será um prazer responder todos vocês que tiverem qualquer dúvida sobre essa aula, tá? Deixo aqui meu muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de participar aqui com vocês, e todas as dúvidas que surgirem, os meus canais estão aí, meu WhatsApp, meu Instagram, o meu site e o meu e-mail para poder responder qualquer dúvida que vocês têm. Muito obrigado, foi um prazer compartilhar um pouquinho disso com vocês. Doutor Bruno, muito obrigado a nós, mais uma vez, e reiterando o que disse no início da sua aula, em meu nome e toda a equipa do Centro de Pesquisas SPA, queremos agradecer-lhe. Já deixou os seus contactos, contudo, quando disponibilizarmos online esta aula, voltamos a colocar a sua bio completa, os seus contactos, e pode ser que mesmo através dos comentários possam chegar algumas dúvidas, e quero agradecer-lhe, e talvez tenhamos uma próxima oportunidade para discutir outras temáticas. Muito obrigada. Muito obrigado.